Olá, hoje é dia 5 de janeiro de 2020, meu nome é Gilmar, eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as principais notícias da semana. Esse aqui é o primeiro vídeo do ano de 2020, espero que seja o primeiro de muitos vídeos ainda. Bom, vamos lá, eu vou comentar basicamente duas notícias que são importantes. A primeira é sobre o atentado, que na verdade não foi essa semana, foi ainda na semana retrasada, né, no ano passado, o atentado ocorrido na sede do grupo Porta dos Fundos. Eu já havia feito um vídeo comentando sobre esse grupo, principalmente a respeito do especial que eles fizeram de Natal, que passou no Netflix, que na verdade faz uma chacota de muito mau gosto contra o cristianismo, ao apresentar Jesus como se fosse um devasso, né? Enfim, aliás, todos os principais personagens, Maria, mãe de Jesus, e o próprio Jesus aparecendo como um gay. Por conta desse vídeo, isso gerou uma certa repercussão e a sede desse grupo sofreu um foi atirado ali coquetéis Molotov. Nada muito grave, o negócio não gerou nenhum prejuízo, enfim, mas de qualquer maneira teve essa repercussão, teve esse atentado e a polícia começou a procurar os culpados, evidentemente, porque se trata de um crime. Mas desde o início já ficou claro que a história não estava muito bem contada, né? Porque os participantes do atentado, estavam todos mascarados, exceto um. E a partir desse que não estava mascarado, você imagine, você vai cometer um atentado desse nível, todos os seus comparsas ali estão mascarados, só você que não esqueceu a máscara em casa. Já começou por aí. De qualquer maneira, identificou-se quem era essa pessoa, o único que não estava mascarado. Se chama Eduardo Fauzi e a identificação dele foi relativamente fácil. O que é interessante? Logo em seguida do atentado saiu um vídeo muito mal feito, né, com supostamente esse grupo fazendo uma declaração política de por que havia feito o atentado. E misturavam coisas absurdas, né, falando contra o capitalismo, mas ao mesmo tempo contra o marxismo, defendendo a pátria, defendendo a religião. Então tinha uma bandeira integralista, uma bandeira nacional, né, a bandeira do Brasil, logo depois a bandeira da monarquia, que é uma salada de frutas ideológica. De qualquer maneira, esse Eduardo Fauzi passou a ser procurado pela polícia. E estranhamente, um dia antes de ser decretada a prisão temporária dele, ele fugiu para a Rússia. Então a coisa começa a ficar cada vez mais interessante, no pior sentido da palavra. Como é que ele sabia que ia ser decretada a prisão dele, né? Esse Eduardo Fauzi, ele declara ser uma pessoa humilde, sem posses, né? Ele deu uma entrevista num portal na internet, que eu vou deixar o link na descrição, e ele fala, não, eu morava num quartinho com banheiro muito simples, né? E ao mesmo tempo ele consegue comprar uma passagem para a Rússia, que não é um negócio barato, e paga em dinheiro, tá? Na casa dele, na casa dos pais dele, foi encontrado 119 mil reais, né, em dinheiro. Então as coisas são muito estranhas. Ao mesmo tempo que ele diz que não tem nada, conseguiu comprar uma passagem para a Rússia. E aí as informações vão aparecendo. Ele diz que vai pedir asilo político na Rússia, né, para não ser extraditado para o Brasil, né? Saiu notícia da internet aí de que ele tem uma namorada na Rússia, ou seja, ele não é alguém que está indo pela primeira vez lá. Ele já foi várias vezes. Inclusive, tem uma foto dele, que eu vou deixar aqui, onde ele aparece como um pensador, um ideólogo, né, chamado Alexander Dugin. Esse Alexander Dugin é alguém muito, muito influente, pelo menos a informação que nós temos, que ele é muito influente ali nas altas cúpulas do governo do Putin. O Dugin tem inclusive livros publicados no Brasil, né, traduzidos para o português,
né? E o Fauzi aparece numa foto ao lado desse Dugin. Então, assim, perguntas, né? O que esse Fauzi tem com relação à Rússia, né? Porque não foi a primeira vez que ele foi, ele vai constantemente. Tem uma namorada na Rússia, tem um filho com essa namorada, inclusive isso pode facilitar o pedido de asilo, tá? E nessa entrevista, né, que eu comentei com vocês, ele fala que esse grupo, né, esse vídeo que ele soltou aí, dando como se fosse um manifesto político, né, e explicitando os motivos do ataque, ele mesmo fala que foi um vídeo de marketing apenas, que esse grupo não existe. De fato, o Fauzi, ele ou era agora, né, ligado a um grupo integralista. Esse grupo integralista, inclusive, já declarou que vai expulsá-lo. Não é um grupo que tem como prática a ação direta, né, as ações de rua ou ações terroristas, né, um grupo pacífico, aparentemente. Então as coisas são muito, muito confusas, né? Esse mesmo Fauzi, esse Eduardo Fauzi, ele foi preso nas manifestações de 2013, aquelas manifestações que começaram pela questão do aumento da passagem de ônibus, depois se espalharam em todo o país, incorporando várias pautas. Foi naquele momento que os Black Blocs surgiram aí com força. Ele foi preso, ele e outras pessoas, foi feita inclusive uma greve de fome para soltá-lo. Aquela ativista meio obscura também, muito, muito estranha, a tal da Sininho, ela aparece em vídeos defendendo o Fauzi e os outros presos. Então ele tem uma atuação bastante obscura, ele não tem um posicionamento ideológico muito claro, não sei se é proposital isso, né, para gerar mais confusão ou para atuar em várias esferas. É muito difícil a gente precisar isso. De qualquer maneira, é uma história complexa, é uma história confusa. Dificilmente ele vai ser preso, tá, porque ele conseguiu fugir. E, enfim, saber os reais motivos desse ataque ainda vai ficar complicado, vai ser um mistério aí para nós. Por que isso é importante? Porque com o ataque criou-se a tal da vitimização. E nós sabemos que a esquerda adora a vitimização, né? Então não dá para saber se foi algo planejado, se foi algo de comum acordo, se foi uma ação intempestiva dele ou o que foi, né? Porque ele simplesmente conseguiu fugir. E ele mesmo declara nessa entrevista que ele foi informado de que haveria a prisão preventiva decretada e que por isso ele fugiu. Então é realmente um caso bastante estranho, para dizer o mínimo. Mudando de assunto e entrando na notícia importante da semana realmente, o fato com repercussões mundiais, que foi o ataque dos Estados Unidos, né, em Bagdá, e que resultou na morte do general Qassem Soleimani. Não sei se pronuncia dessa maneira. Quem era Qassem Soleimani? Era um dos homens fortes do Irã. Ele era considerado, inclusive, o segundo homem na hierarquia ali da teocracia iraniana. Ele era comandante das forças Quds. E o que eram as forças Quds? Era um ramo, né? Era uma tropa de elite da Guarda Revolucionária Iraniana. E tinha como função principal a influenciar, né, a defesa dos interesses no exterior do Irã. Então a função dessa força Qud era atuar aí para aumentar a influência do Irã na região. Por que isso é importante? Porque desde a Revolução Iraniana de 1979, que depois o Shah Reza Pahlavi instituiu o regime da teocracia islâmica, o governo do Irã tem como projeto se transformar na principal nação islâmica da região. E claro que isso vai gerar conflito com outras nações da região que tentam também ter esse grau de influência. Não é à toa que o Irã esteve em guerra durante quase 10 anos contra o Iraque.
E é uma guerra interessante, né? Porque se a gente for pensar historicamente, o Irã é persa e xiita, e o Iraque era árabe e sunita. Então você tem disputas aí, tanto do ponto de vista étnico, né? Persa e árabe, também em relação às facções internas, a disputa interna do Islã, que são as disputas entre xiitas e sunitas. Tá? Então o Irã sempre teve essa estratégia de se tornar aí a principal referência na região. E como é que ele está fazendo isso? Ele não tem atuado diretamente, seja economicamente, porque o Irã não é uma grande potência econômica, e muito menos militarmente, porque significaria estabelecer uma guerra franca com as outras nações. Ele já passou por uma guerra muito longa com o Iraque e que não teve bons resultados. Então o que ele tem feito? Ele tem apoiado grupos rebeldes em diversas localidades. Então, por exemplo, qual é a estratégia? Apoiar, por exemplo, o Houthis, eu acho que é assim que se pronuncia, o Houthis, no Iêmen, que esse grupo aí ataca a Arábia Saudita, o Hezbollah no Líbano, para atacar Israel, o Hamas e a Jihad Islâmica na faixa de Gaza, também aí para atacar Israel. Então assim ele tenta aumentar a sua influência na região. Uma forte presença na Síria, do Irã hoje, rivalizando inclusive com a própria Rússia para ver quem vai influenciar mais a Síria. Então essa é a estratégia do Irã. E o Qassem Soleimani era o cara que articulava isso, a partir dessa força Quds. O que eles faziam? Fornecem armas ainda, davam treinamento, tudo isso sobre a batuta do Soleimani. E os Estados Unidos conseguiu essa ação, pode-se concordar ou não, isso é uma outra história, mas o fato é que os Estados Unidos fez essa ação cirúrgica. O Soleimani tinha acabado de chegar em Bagdá, estava saindo num comboio de veículos, eles foram atacados por drones. Né? Bom, isso está gerando aí uma repercussão mundial. Tem até uns exagerados aí que falando em Terceira Guerra Mundial, não é para tanto. O Irã sabe que não pode enfrentar de peito aberto os Estados Unidos, mas certamente vai ter algum tipo de resposta, e essa resposta vai ser indireta através desses grupos que o Irã financia. Né? A atuação do Irã, inclusive, não se restringe ao mundo árabe ou ao mundo muçulmano. O Irã tem tido aí uma perspectiva de influenciar outras regiões do mundo, inclusive a América Latina. O Irã, por exemplo, ou altos funcionários do governo estão ligados ao ataque terrorista que houve na Argentina contra a Associação Mutual Israelita. Isso aconteceu em 94. Inclusive, esse atentado gerou aí a morte de 85 pessoas e centenas de feridos. Foi um ataque terrorista, foi o maior ataque terrorista na Argentina, e que inclusive tem aí fortes indícios que a Cristina Kirchner, ela, quando presidente, ela agiu para proteger esses funcionários da Embaixada do Irã que estavam diretamente ligados a esse atentado. O Irã tem uma forte presença na Venezuela a partir do governo do Hugo Chávez, continuando agora com Nicolás Maduro, e usa dessa influência na Venezuela para estabelecer uma ponte com o tráfico de drogas, para poder financiar os grupos terroristas como Hezbollah, Jihad Islâmica, etc., o Hamas, e também como base para lavagem de dinheiro. O Irã tem essa presença importante nesses países da América Latina. Eu vou deixar aqui um link de um artigo da internet, está em espanhol, mas é fácil de ler, que fala exatamente da influência do Irã na América do Sul. Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem seu like, inscrevam-se no canal, deixem seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!